no ministério. Então, como eu estava dizendo, a responsabilidade de zelar pelo espiritual, pelo fortalecimento, pelo crescimento da atmosfera espiritual dentro do culto, da igreja, nos nossos relacionamentos, ela não pode ser só minha, ela tem que ser de todos nós. Então nós temos dias difíceis, né? Eu vejo assim que se você está em Cristo, está em pé, está firme, você tem que dar glória a Deus por isso. Porque há um tempo que você via muitas pessoas firmes que não estão mais. Você já fiquei chateado de ver integrantes daquele grupo Voz da Verdade. A gente gosta de cantar muito o escudo, eu amo aquela música. Por toda a minha vida, amo demais. Mas eu vi muitos daqueles lá que estavam cantando aquelas músicas praticamente fora da presença de Deus. Gente que me inspirou na fé, gente que gerou fé no meu coração pela maneira como servia a Deus. Então eu vejo que o tempo hoje não é de brincadeira. Ser crente hoje não é para amador, né? É para realmente quem está firmado em Cristo Jesus. E eu sei que tem gente que tem preocupação com o almoço, por isso eu quero ser rápido aqui. Tiago 1, versículo 6 em diante diz assim: sim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui tem duas coisas que eu quero destacar para nós aqui nessa manhã. Sabedoria. Precisamos de sabedoria na vida? Quem acredita que nós precisamos de sabedoria? Quem é casado aí? A gente precisa de sabedoria para saber lidar com a mulher, com a esposa? Precisa, Rodrigo? Principalmente naqueles períodos, né, mais críticos, né? Porque a mulher, ela tem umas dificuldades que o homem não tem. Ela tem uns fios a mais na cabeça que o homem também não tem. Então a gente precisa ter sabedoria para lidar. Mulher precisa ter sabedoria para lidar com o homem? Hein, Franciele? Franciele fez assim, né? Ela deu 2 likes ali, quer dizer que precisa. A gente precisa de sabedoria para tudo, gente. A gente precisa de sabedoria para lidar com o nosso cônjuge, a gente precisa de sabedoria para lidar com os problemas da vida, porque às vezes tem problemas que nós não sabemos resolver. E aí o que acontece? Deus fala: peça sabedoria que eu vou te ensinar como resolver. Então a gente tem que pedir, mas pedir com fé, não duvidando em nossos corações. Ajoelha e diz: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu não sei resolver esse problema, né? Eu estou numa encruzilhada da vida e eu não sei como resolver isso aí. Me dá sabedoria, né? Então sabedoria é uma coisa que nós precisamos pedir sempre, constantemente. Eu, como pastor, tenho que pedir sabedoria para lidar com a igreja de Cristo, porque a igreja não é minha, e às vezes surgem tantos problemas que eu, como homem, na minha humanidade, eu me sinto completamente incompetente e incapaz para conduzir a igreja, muitas vezes, e o trabalho. Eu tenho que pedir sabedoria, né? Para Deus me capacitar e me dar sabedoria para lidar com as questões relacionadas à igreja. E a outra situação que eu quero destacar aqui é o ânimo dobre. Você sabe o que é ânimo dobre? Sabe, Tiago? Ânimo dobre significa ânimo instável, ou ânimo vacilante, ou ainda mais, duplo ânimo. O ânimo que está numa extremidade relacionada àquilo que é bom e de repente está numa outra extremidade relacionada ao que é mal. É aquela pessoa que de repente está animada, pronta para agir, mas de repente aquela mesma pessoa que estava animada, pronta para agir, está no chão, não quer agir, não quer fazer mais nada, está entregue às circunstâncias. O Senhor, Ele não se agrada da inconstância, né? O Senhor não se agrada do ânimo dobre. Por isso Ele diz: sede firmes e constantes, sempre firmes e constantes. É fácil? Não é, mas só que nós temos que buscar desenvolver isso na nossa vida, porque a responsabilidade de ter um ânimo constante e firme não é de Deus e nem das pessoas, é nosso, é individual de cada um de nós.
Por isso que a palavra diz: sede firmes. Ou seja, é como se a palavra viesse ao nosso coração dizendo assim: trabalhe isso na sua vida, né? O que impede muitas das pessoas de serem firmes e constantes? Inimigo número 1, cansaço. Quem tem andado cansado nos últimos dias? O cansaço, ele rouba o seu ânimo. Uma pessoa cansada, ela perde o vigor, ela perde a disposição. Então precisamos vigiar o nosso cansaço, mas nós não podemos permitir que o nosso cansaço nos impeça, irmãos, muitas vezes, de estar na presença de Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus. Temos que vencer o cansaço, né? Temos que vencer o cansaço. Segunda situação: decepções. Me decepcionei, me frustrei, aquela decepção bateu fundo no meu coração e o meu ânimo esvaiu. Eu não vou pedir aqui para alguém levantar a mão relacionada à decepção. Decepção é uma coisa mais particular de cada um, né? Mas se alguma coisa aconteceu na tua vida que te decepcionou na fé, que te decepcionou com algumas coisas relacionadas à igreja onde você congrega, na maneira como Deus, no seu entendimento, deveria agir numa situação na sua vida e não agiu, vença essa decepção. Não permita que essa decepção faça de você uma pessoa com ânimo dobro, uma pessoa que de repente está de um jeito e depois está do outro, né? Decepções, muitos servos de Deus passaram, mas não permaneceram na decepção. O problema não é passar a decepção, o problema é permanecer na decepção. Vença a decepção. E o terceiro inimigo são as obras da carne, os desejos pelas coisas do mundo, desejo pelos prazeres da vida. Isso muitas vezes tira o nosso ânimo para as coisas espirituais, rouba a nossa disposição, a nossa vontade de buscar a Deus. Então vigie nessas 3 áreas da sua vida, para que você não seja uma pessoa de ânimo dobre. Porque a palavra de Deus diz que a pessoa de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, é uma pessoa que não recebe aquilo que muitas vezes Deus quer entregar. Então nós precisamos ajustar as coisas do nosso coração, na nossa mente, para que Deus possa liberar sobre a nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero orar, depois vamos louvar. A partir desse momento que eu orar, se você precisar sair por questão de almoço e tal, está liberado, né? Mas quem quiser ficar até o fim para louvar a Deus conosco, também está liberado para ficar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma manhã, por mais esse momento que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na tua presença. Venha com poder e unção sobre esta igreja, venha com poder e unção sobre as nossas vidas. Quebra os embaraços, quebra as cadeias, quebra as amarras do inimigo, Senhor Deus, ó Pai, que muitas vezes tem desviado o nosso coração da tua presença. E nessa manhã, Pai, tira o desânimo, ou o ânimo dobre do nosso coração, o duplo ânimo, ó Deus, o ânimo instável, aquele que balança de um lado para o outro, Senhor. Deus, precisamos ser firmes e constantes, e isso vai exigir de nós, ó Pai, tomarmos decisões baseadas no compromisso, e não nos desejos, não nos sentimentos, não nas decepções, não no cansaço, mas no compromisso, Senhor. Precisamos entender que a vida contigo precisa se basear no compromisso de fé, ó Deus, que está no nosso coração. Abençoa cada vida que veio, se fez presente aqui nessa manhã. E agora, Pai, nós nos preparamos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.